Graça e paz, bom dia. Estamos no 26º dia da nossa campanha de oração para lidar com a ansiedade. Na série Armas contra a Ansiedade, falaremos de fé. Aproveitando o tópico de ontem, hoje falaremos sobre a forma presente da esperança, a fé. A esperança está no futuro e a fé é agora. Não é esperar que se realize algo, é crer que vai se realizar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Há vários tipos de fé. Todas as pessoas têm uma fé natural, uma fé humana. Ter fé em Deus exige uma fé sobrenatural, que crê com o coração. Fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A Bíblia nos conta os testemunhos dos antigos pela fé. Alguns são: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Hebreus 11, 4. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho. Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Através de pesquisas realizadas com pacientes hospitalizados, cientistas comprovaram que os pacientes que receberam orações tiveram significativas melhoras. Ou seja, de alguma forma, a fé dos outros influenciam o quadro de doentes que nem sabem que estão orando por eles. Hoje, as principais faculdades de medicina americana dedicam uma disciplina exclusiva ao assunto. E na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. Pessoas que têm fé vivem mais e são mais felizes que a média da população. Essa reportagem está na revista Super Interessante. Se fizermos uma pesquisa na nossa cidade e perguntarmos às pessoas se têm fé em Deus, a maioria vai dizer que sim. Porém, se perguntarmos algo que ela precisa provar a sua fé, muitas ficarão inseguras. Isso quer dizer que a maioria das pessoas crê em Deus, mas não necessariamente tem fé em Deus. Porém, para se ter fé, é necessário crer que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles o que o buscam. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Deus exige que tenhamos fé e Ele nos dá todos os recursos para produzirmos a nossa fé. Assim, a responsabilidade de ter ou não é nossa. Quando temos fé, não duvidamos do agir de Deus, não buscamos explicação para a palavra dele, simplesmente obedecemos os seus princípios. Isso é prova de fé. Quanto mais íntimas somos do Espírito Santo, quanto mais sabemos da Bíblia, mais nossa fé é alimentada. Como diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é a nossa maior arma contra a ansiedade. Se a fé é acreditar no que não se tem como se tivesse tido, o medo também é. Só que no sentido negativo. A fé é crer que o que virá é bom. O medo é crer que o que virá é mal. Por essa perspectiva, podemos dizer que medo é o oposto de fé. Assim, alimentando fé em Deus, estaremos diminuindo os medos, pois a confiança em Deus nos assegura que Ele tem o melhor para nós. E, mesmo na tormenta, nos cuida, protege e guia. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, 7. Quero orar por nós.
Papaizinho, muitas vezes, mesmo com todo o conhecimento da sua palavra, mesmo crendo em ti, nossa fé se abala e deixamos o medo tomar conta de nós. Pedimos a ti de todo o nosso coração que essa reflexão de hoje nos leve ao entendimento que faltava para ampliar a nossa fé. Entendemos que podemos nos livrar de todos os medos, simplesmente alimentando a nossa fé. Aprendemos que para isso devemos conhecer a sua palavra e crer nela sem nenhuma dúvida, sem necessidade de entendimento, apenas de uma forma sobrenatural, aceitar e obedecer. Nossa capacidade humana de raciocínio, apesar de ser maravilhosa, neste aspecto atrapalha. Então suplicamos que deixemos o raciocínio, a busca do lógico para as coisas da terra e que as coisas do alto, que são as mais importantes e significativas, tanto para a nossa vida aqui na Terra, quanto e principalmente para a vida eterna, não necessitem da nossa razão. Que a partir de hoje conseguimos seguir suas instruções de como alimentar a nossa fé, buscando e vivendo a tua palavra. Contamos com a ajuda do Espírito Santo em cada segundo do nosso dia, nos alertando sobre os sofrimentos que não são necessários a partir da nossa fé. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.